o gol acabou não saindo. Não tem o que justificar. Nós temos que continuar trabalhando, que é o que nós estamos fazendo. Sport Center de volta nesta retomada do Campeonato Brasileiro. O Corinthians recebeu o Red Bull Bragantino e foi derrotado na Neoquímica Arena com gol nos últimos segundos de jogo. A Jalile Elias esteve por lá e conta tudo pra gente. Neste domingo, o Corinthians perdeu para o Red Bull Bragantino por 2-1 na Neoquímica Arena. Um jogo que marcou o retorno dos times ao Campeonato Brasileiro após a pausa para o Mundial de Clubes. O Corinthians começou melhor, mas em um primeiro tempo faltoso não conseguiu oferecer muito perigo nos minutos iniciais. Aos 25 minutos, Kaká levantou a perna dentro da área na tentativa de cortar o ataque adversário. Após revisão no VAR, o árbitro Bruno Arleu de Araújo assinalou pênalti para o Bragantino. A marcação polêmica gerou muita reclamação do técnico Dorival Júnior à beira do gramado. Na cobrança, Eduardo Sacha deslocou Hugo Souza e abriu o placar para os visitantes. Atrás no placar, o Corinthians seguiu pressionando e criou chances, mas parou nas grandes defesas do goleiro Lucão. Na saída para o intervalo, houve confusão entre os jogadores após Gustavo Henrique reclamar de agressão. O Corinthians voltou mais ligado para o segundo tempo. Logo no começo da etapa final, Kaká, autor do pênalti, deixou tudo igual na Neoquímica Arena. Para um público de mais de 33 mil torcedores, o Corinthians quase chegou à virada com Rodrigo Garro, mas a bola acertou o travessão. Quando tudo se encaminhava para um empate, Thiago Borbas aproveitou o bate-rebate dentro da área e marcou o gol da vitória do Bragantino no último lance da partida. A torcida protestou após o apito final. Eu acho que a equipe está buscando, nós estamos... Se olharmos a maioria dos jogos que nós aqui estivemos, nós tivemos no mínimo 60% de posse de bola, no mínimo. Nós criamos boas oportunidades, nós tivemos um volume de jogo acentuado, nós tivemos boas oportunidades, inclusive dentro da área adversária. O gol acabou não saindo. Não tem o que justificar. Nós temos que continuar trabalhando, que é o que nós estamos fazendo. Insistindo muito com trabalhos de finalizações, de definições, movimentos, de ataque à última linha adversária. É tudo que nós temos focado e com intensidade, para que possamos encontrar um espaço, um caminho. A equipe conseguiu no primeiro tempo realmente... buscar construir, fazer um jogo ofensivo rápido, gerou a situação do pênalti, gerou a situação do Pita, né? Conseguimos principalmente trocar de ritmo e atacar muito rápido em alguns momentos, né? Fomos igualmente competentes nesse sentido nas transições defensivas, mas já ao longo do primeiro tempo tivemos dificuldade de manter esse jogo ofensivo em função da agressividade e da necessidade do Corinthians em encurtar mais, porque estava atrás do placar, né? E no segundo tempo isso se tornou ainda mais difícil, mais claro, por mérito do Corinthians em relação às pressões que exerceu. Não conseguimos encaixar tão bem o repertório nesse momento, né? Então, na minha opinião, o pênalti é pênalti claro, o Vinícius está progredindo, a perna direita do defensor do Corinthians bloqueia ele pelo ombro, tem um contato com o ombro do Vinícius. E a arbitragem, que no primeiro tempo foi técnica, no segundo tempo foi para contemplar ânimos, para fazer o jogo seguir, e acabou também, não só por ela, por mérito do Corinthians, mas também por ela, nos colocando numa situação de extrema pressão, porque não podíamos contra-atacar.
Números desta partida: Corinthians 1, Red Bull Bragantino 2, posse de bola 62% a 38%, finalizações 13-9, certas 8-3, grandes chances 7-5, ações na área rival 25-17, escanteios 10-2. Com essa vitória, Red Bull Bragantino segue ali na ponta da tabela, na briga também, é o terceiro colocado neste momento com 26 pontos e o Corinthians é o 11º colocado com 16 pontos. A Renata Ruel vai chegar conosco neste Sport Center para explicar justamente esta situação do pênalti marcado contra o Corinthians. Fala, Rê, seja bem-vinda. Olá a todos, olá, fã de esporte, Brasileirão voltou e as polêmicas de arbitragem também. Corinthians e Bragantino, pênalti marcado a favor do Bragantino. O Bruno Arleu no campo de jogo não marcou nada, aí vem aquela demora do VAR, o VAR sugere revisão, o árbitro vai lá e volta atrás. A regra do jogo fala em jogo perigoso, que é quando o jogador faz uma ação que coloca em risco a integridade do adversário, corre o risco de lesionar o adversário ou impede esse adversário de seguir com a bola, disputando a bola. Quando você tem jogo perigoso sem contato físico, é tiro livre indireto. Com contato físico, tiro livre direto. A questão é você analisar a jogada como um todo. O defensor, ele levanta a perna até um pouco demais, sim. Mas ele recolhe essa perna. Você vê que ele tenta evitar o impacto. E não é na altura do rosto do adversário, é na altura aqui do peito. Essa ação de tentar recolher, de tentar diminuir o impacto e a altura que a perna tá, para mim não caracteriza jogo perigoso. Ele, na ação dele, não coloca em risco lesionar o adversário. Tanto que o adversário, ele sente contato e já joga o corpo. Para mim não é o suficiente para gerar impacto na ação do adversário. Eu não vejo penalidade no lance, não vejo pênalti para se marcar ali. O jogador, ao levantar a perna, pode até sim, muitas vezes, correr o risco, mas aí mostra mais uma vez a falta de critério da nossa arbitragem. Por quê? Porque logo na primeira rodada nós já tivemos lances de realmente jogo perigoso, de pé, na altura do rosto do adversário, que a arbitragem não marcou absolutamente nada. Então, para mim, além da ação, conforme a regra do jogo e analisando ali o lance, não ser penalidade, erra a arbitragem e mais uma vez mostra a falta de critério da arbitragem brasileira. Obrigada, Renata Ruel, conosco também explicando mais uma polêmica de arbitragem. Corinthians e Bragantino se enfrentaram nesse domingo, o Bragantino venceu lá na Neoquímica Arena. Se você não viu os gols, a gente mostra agora. Roda aí. O emoção, pênalti, tudo, hein? Primeiro lance do jogo. Pênalti polêmico do Kaká no Vinicinho. O árbitro foi lá no vídeo olhar. Nossa, pênalti vai dar o que falar a semana inteira. Vocês estão na seleção amanhã, né? Vamos falar bastante sobre isso. E aí o primeiro gol, Sacha colocando a bola no fundo da rede, abrindo o placar pro Bragantino. Depois da cobrança do escanteio, o Kaká colocou a bola no fundo da rede, deixando tudo igual na Neoquímica Arena, 1-1. Só que aí no finalzinho do segundo tempo, o Bragantino confirmou a vitória nesse retorno do Brasileirão. Aí o gol do Bragantino. Thiago Borbas fazendo o segundo gol num bate-rebate, travessão. E a felicidade do Bragantino no final desse lance, né? Que a bola encontrou o fundo da rede. 2-1 pro Bragantino. E o Dorival falou, né? Ao final do jogo, ao final da partida, sobre o Memphis. Vamos ouvir, então, o técnico do Corinthians. É osso. Foi um episódio, o episódio é passado. Não tem relação nenhuma com o que foi a partida. Foi tudo resolvido. O problema dele era com, naturalmente todos sabem, o tipo de problema foi conversado, foi resolvido, solucionado, ponto. A partir daí nós temos que olhar para frente, trabalharmos e buscarmos os melhores resultados. Beleza, tá aí o Dorival, então, sobre o Memphis, sobre os próximos desafios do Corinthians, né, e o trabalho que segue pela frente.
Fala, fiel. Espero que tenha gostado do vídeo. Deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou das informações, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do Timão, porque aqui é notícia de corintiano para corintiano, então se eu fosse você, me inscrevia para não perder nada. Um abraço e até o próximo vídeo.